Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Você pode sentar. Quando Jesus se apresentava, sempre utilizava essas duas palavras, graça e paz. Os apóstolos sempre iniciaram as suas cartas com essas duas palavras, graça e paz. E essas duas palavras, elas são tão importantes na vida cristã, porque elas revelam as duas grandes obras que Jesus veio a fazer na vida do homem. Com a sua graça, morrendo na cruz, ele veio trazer reconciliação e paz. Paz entre o pecador e o seu Criador. Amém? É com muita gratidão no coração que estamos aqui, eu e a minha família. O meu nome é João, a minha esposa Daniela, a minha filhinha mais crescidita, Beatriz, a minha outra mais pequenita, Júlia. Nós somos uma família de missionários no sul da Espanha, na cidade de Granada. E na cidade de Granada o nosso trabalho ele tem três grandes objetivos, três grandes orientações. Evangelização de espanhóis através da amizade, levamos o Evangelho de Cristo, servimos a eles através da amizade. Em segundo lugar, servimos como pastores em duas igrejas locais, uma igreja multicultural de 14, 15 nacionalidades, que é muito a cara da cidade de Granada. E também servimos como pastores em uma igreja indígena do Equador. Você deve estar com os olhos abertos. Se quiser mais informações, podemos falar no final do culto. Mas também Deus nos tem dado esse privilégio de trabalhar em Granada com ensino e preparo teológico. Nós temos essa visão muito clara da palavra de Deus, que não há nada mais importante do que preparar uma nova geração de pastores que vão plantar novas igrejas e que vão levar o Evangelho para as aldeias, para os lugares, cidades espanholas que nunca ouviram falar do nosso Salvador. Então, a nossa mensagem e o nosso convite não pode ser outro. Venha fazer missões com a gente na Espanha. Venha fazer missões com a gente na Espanha. Você pode fazer isso orando por nós, investindo financeiramente ou também nos visitando. Como seria bom receber a visita dos membros de uma equipe de missões desta igreja. Certamente será um momento impactante para nós e para a vida desta querida igreja. Queridos irmãos, visitantes, vamos abrir a palavra de Deus e hoje vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 5, e vou pedir ao André que possa ler esse texto para nós, Marcos 5, a partir do versículo 21 até ao final do capítulo. Irmãos, vamos ficar de pé para ler a palavra essa noite. Marcos capítulo 5, do 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vocês podem sentar. Que hoje somente escutemos a voz do nosso querido Salvador Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Amém? É muito importante quando nos deparamos com qualquer texto das Escrituras, perguntar, em primeiro lugar, onde se situa esse texto. E é muito importante que saibamos que este texto de Marcos, esta história de Marcos, se situa no Evangelho de Marcos. Porquê? Porque o tema principal do Evangelho de Marcos é o Evangelho do Reino de Deus. Marcos quer ensinar algo muito simples, mas assombroso e poderoso. Ele diz que o Rei Jesus veio à Terra para governar e implementar o seu reinado. E a forma como o Rei Jesus veio para governar sobre o homem e na Terra é muito diferente da forma como os reis costumam fazer. Donald Trump, Vladimir Putin, os outros poderosos da Terra, eles usam o poder e o dinheiro para reinar e exercer o seu poderio. Mas o Rei Jesus decidiu exercer o seu governo sobre os homens, salvando o homem, limpando o seu pecado, reconciliando o coração do pecador com o seu Criador. E é assim que Marcos apresenta o Rei Jesus. O Rei Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que veio, segundo as profecias de Isaías, a abrir um novo caminho, a apregoar que o dia do perdão, o dia do pecado e do juízo já havia finalizado. O Rei Jesus veio para morrer e salvar o pecador. E por isso vemos, desde o início do Evangelho de Marcos, Jesus se identificando com os pecadores no batismo. Jesus vencendo a Satanás e o pecado no deserto. O Rei Jesus está aqui hoje e quer falar uma vez mais ao nosso coração. Quer continuar a executar, a realizar a obra do seu reino. Amém? Mas, mais especificamente, esta história dupla se situa entre 4 histórias. Se você olhar para a frente e para trás, você vai ver que esta história faz parte de 4 histórias que relatam situações trágicas, que muitas vezes vêm sobre a nossa vida e que parecem ter o poder para destruir o nosso caminho com Jesus. Em cada uma dessas histórias, Marcos mostra que o poder de Cristo é suficiente para vencer qualquer circunstância, seja essa circunstância uma grande tempestade, legiões de demónios, enfermidades crónicas ou a própria morte. O tema central destas 4 histórias é a fé do reino. E Cristo, hoje, através do Espírito Santo, nos está convidando para que a nossa fé nele cresça a ponto de ser uma rocha mais alta que qualquer tipo de circunstância trágica que você ou eu estejamos a viver. Vocês já sabem, querida igreja, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível a reconciliação com Deus Pai. Sem fé é impossível ser discípulo de Cristo. Sem fé é impossível desejar a santificação. Sem fé é impossível obedecer a Cristo. E Marcos resume a centralidade da fé na vida cristã desde o início do seu Evangelho. Em Marcos 1, versículo 15, ele diz: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento e sem fé em Jesus, é impossível provar o reino de Deus. Vamos começar então a meditar no texto. Este texto começa com uma expressão encantadora. Por favor, mire, já estou misturando aqui o espanhol com o português. Por favor, veja no versículo 21 como começa este relato. Diz: tendo Jesus voltado no barco. Que expressão encantadora! Cristo, o incansável servo de Deus, que veio para servir com a sua vida, seguia proclamando e realizando as obras do reino, em meio às multidões, de um lado e do outro do lago. Essa é a perspectiva de Marcos. E uma vez mais, que esperança! O Rei Jesus nos traz a este lugar para continuar a ministrar outra vez na nossa vida. O incansável servo de Deus, que foi a morrer na cruz pela tua e pela minha vida, está aqui uma vez mais para continuar a obrar a obra do seu reino na nossa vida. Amém? Quanta esperança! E desde logo nos é apresentado o primeiro personagem. O primeiro personagem desta narrativa é Jairo. E que se diz acerca de Jairo, que Jairo era um dos principais da sinagoga. Trazendo esta expressão para o nosso tempo, pois Jairo poderia ser um pastor principal de uma igreja cristã. Jairo dirigia uma dessas sinagogas, importante, na cidade de Cafarnaum. Porque é importante saber que Jairo dirigia na cidade de Cafarnaum? Porque o Evangelho de Marcos mostra que Jesus realizou nessa cidade muitos milagres. Jairo escuta falar de Jesus diante de uma grande tragédia que estava vivendo. A sua filha estava a ponto de morrer e, como Jairo havia escutado, ou muito possivelmente havia visto o poder de Cristo, buscou a Cristo, prostrou-se diante de Cristo e lhe pediu ajuda. As suas palavras são maravilhosas. Diz o versículo 22 e 23 que Jairo, vendo a Jesus, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Cristo dá um sim ao pedido de Jairo. Começa a caminhar com ele. Uma caminhada de onde desafiaria a Jairo e mais tarde a uma mulher a viver segundo a fé do reino de Deus. E é essa caminhada que quero meditar com vocês esta noite. Quais são as marcas da fé do reino de Deus? É a pergunta que quero responder junto com vocês, meditando neste texto. Quais são as marcas de uma fé do reino de Deus? E imediatamente, com este personagem Jairo, temos acesso à primeira marca. A fé do reino de Deus é uma fé que busca a presença de Jesus. É uma fé que busca a presença de Jesus. Os versículos 22 e 23 apresentam então Jairo prostrado e rogando com insistência aos pés de Jesus. Que imagem bonita! Mas qual era a fé de Jairo? Como podemos qualificar a fé desse homem que estava aos pés de Jesus? Tudo indica que Jairo tinha uma fé básica em Cristo. E ainda que a fé de Jairo, como vamos ver, era do tamanho de um grão de mostarda, essa fé, a fé de Jairo,
já mostrava algumas marcas de uma fé verdadeira. Que é uma fé verdadeira. Vemos que Jairo reconhecia e confiava plenamente no poder de Jesus. O texto é muito claro. A sua filha estava morrendo, mas como ele confiava que em Jesus havia, todavia, esperança, ele abandona a sua filha. Algo que muito possivelmente nós não iríamos fazer. E buscou a Jesus e se prostrou diante dele. Ele reconhecia e confiava no poder de Jesus. Jairo mostrava claramente em sua vida um temor a Cristo e um temor que estava muito por em cima do temor aos homens. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele sai, se humilha no meio daquele pó e se prostra. Temia mais a Jesus do que temia aos homens. Era uma fé que mostrava humildade, oração perseverante e confiada. E algo que me encanta, uma fé que mostrou que Jairo tinha um coração transparente, um coração que não se ocultava por detrás de máscaras e muito menos por detrás das multidões. Jairo não tinha problemas em apresentar a agenda do seu coração a Cristo. Quais são as suas palavras? Aqui está o meu problema, Jesus. A minha filha está agonizando. Por favor, vem. A fé desse homem era tão verdadeira que ele chamou a Jesus, pediu que ele entrasse em sua vida e pediu que ele entrasse em sua casa. Vem, por favor, vem. Podemos então dizer que a fé deste homem, a fé de Jairo, era uma fé básica. Sim, era uma fé básica, mas era uma fé rendida aos pés de Jesus. Isto é tão importante. Sabem porquê, amada igreja? Porque faltam homens em nossas igrejas que estejam prostrados aos pés de Jesus, intercedendo como Jairo pelas suas famílias. Não há qualquer problema em que um homem cristão busque ser bem-sucedido na sua profissão, mas que a grande ambição do homem cristão seja ser um homem aos pés de Jesus. Que a sua grande ambição seja clamar a Jesus para ver salvação na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Precisamos de mais homens como Jairo. Uma fé básica, mas rendido e prostrado aos pés de Jesus. E a reação de Cristo à oração e ao pedido de Jairo tem que ser destacada, amados irmãos. O versículo 24 diz que Cristo foi com ele. Isto significa que Cristo nunca, jamais rejeita a oração humilde. E por isso o Salmo 194, versículo 4, diz que Deus adorna aos humildes com a sua salvação. Glória a Deus. A primeira parte da fé do reino de Deus é que é uma fé que busca a presença de Jesus, o Salvador. Mas não é muito difícil entender as várias divisões desta história, porque a partir de agora vamos entender uma segunda parte, uma segunda etapa da caminhada de Jairo com Jesus. E essa segunda etapa nos leva a uma segunda marca da fé do reino, que é uma fé paciente. O reino de Deus quer gerar nos nossos corações e na nossa igreja uma fé paciente. Esta segunda parte da história fala das dificuldades de avançar com Cristo, das dificuldades que Jairo encontrou de avançar com Cristo. A sua oração já havia sido recebida por Jesus. Ele já estava caminhando com aquele que iria realizar uma grande obra, iria curar a sua filha. No entanto, duas grandes dificuldades, literalmente empecilhos, se levantam na sua caminhada com Jesus. Em primeiro lugar, Marcos é claro, a multidão. A multidão, diz o texto, o comprimia.
comprimia a Jesus, mas se comprimia a Jesus, comprimia também a Jairo. Imagina a cena, por favor. Jairo e Jesus tentando avançar a passos pequenos, sendo comprimidos pela multidão. Guardada esta cena, porque a multidão é muito importante nesta descrição, é muito importante para o evangelista Marcos. Os avanços eram lentos e difíceis. E se isso não fosse o bastante, aparece uma mulher que desloca a atenção de Jesus das necessidades de Jairo para outros lugares. Dificuldade em avançar e caminhar com Jesus. E uma mulher que parece roubar a atenção e que parece adiar o milagre de Jesus. Eu não sei o que você pensa deste cenário. Eu posso imaginar o que passou pela cabeça de Jairo, porque eu conheço muito bem os sentimentos que sobem ao meu coração quando alguém rouba o meu lugar numa fila de banco, ou que me fecha no trânsito. Eu sei o que sobe ao meu coração. Mas estamos de acordo que a fila de banco ou problema de trânsito não tem nada, não se pode comparar com a tragédia que este homem estava vivendo. A situação de Jairo era uma situação de vida ou de morte. Eu imagino, e peço que você venha comigo, vamos imaginar as perguntas que passaram pela cabeça e pelo coração de Jairo. Por exemplo, por que razão Cristo não curou a minha filha com uma palavra? Ele já havia feito isso. Basta uma palavra, à distância, Cristo poderia tê-la curado. Imagino que esse homem também estava perguntando: por que caminhar com Cristo é tão lento? Porque os milagres de Cristo custam a serem experimentados na nossa família, na nossa vida. Porque Cristo curou primeiramente aquela mulher, se a situação da minha casa é muito mais urgente. Irmãos, quando buscamos entender a mente e o coração de Jairo, nos damos conta que nós também fazemos esse tipo de perguntas. Eu faço muitas vezes esse tipo de perguntas a Deus. Deus, por que se atrasam os teus milagres? Por que se atrasam os teus milagres? Bom, sabemos que os milagres de Deus nunca se atrasam. O relógio de Deus é perfeito. O que eu creio que Cristo estava ensinando a Jairo é algo muito mais profundo sobre a fé do reino. É que Jairo necessitava crescer para alcançar uma fé paciente. Uma fé paciente. Irmãos, o governo de Deus é misterioso. Amém? Amém. Mas também é glorioso. Os caminhos de Deus são muito altos. Amém? Mas são caminhos que, ainda que sejam misteriosos, podemos descansar neles. Isaías 40 faz a seguinte pergunta: quem ensinou ao Espírito de Deus? Ou aconselhou, ensinando-lo? Quem pediu conselho para ser ensinado? O apóstolo Paulo, em Romanos 11, citando este mesmo texto, já não faz uma pergunta, mas apresenta uma exclamação de louvor e diz: profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Querida igreja, ainda que os caminhos de Deus sejam misteriosos para as nossas mentes, Deus não estava chamando Jairo a uma resignação, e muito menos a um salto de fé no escuro. Não, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus queria que Jairo aprendesse a descansar pacientemente no governo misterioso de Deus. O doutor e grande teólogo Lloyd Jones, no seu comentário sobre Efésios, ou na introdução ao seu comentário sobre Efésios, ele identifica que esta palavra mistério é uma das palavras que mais se repetem na boca do apóstolo Paulo. E ele diz: daqui necessitamos
retirar uma grande verdade para as nossas vidas. Já que Paulo diz que os caminhos de Deus, o governo de Deus são profundos, ricos em sabedoria, necessitamos aprender a descansar de uma forma goçosa, com goço, nos mistérios de Deus. Nos mistérios de Deus. Necessitamos aprender a descansar e a gozar-nos nos mistérios de Deus. Por que razão Deus permitiu que o primeiro homem e a primeira mulher pecassem? Dá igual, porque Ele enviou o seu único filho para morrer pelo pecado de Adão e pelo pecado de Eva e para nos salvar e restituir uma vida que é infinitamente mais gloriosa que a vida que os nossos primeiros pais tiveram. Vês? Temos provas de amor suficiente para descansar nos planos misteriosos de Deus. Alguns perguntam, por que Deus abandonou o seu povo durante 400 anos no Egito? Porque Deus permitiu que o seu povo se tornasse um povo escravo no Egito. Dá igual. Se depois de 400 anos Ele fez aquele povo crescer, se tornar um grande povo e com a sua mão poderosa os resgatou, os retirou e os introduziu na terra prometida. Porque Deus demorou tanto tempo a enviar o seu Filho Jesus a fazer expiação pelos nossos pecados? Dá igual. Porque a cruz é a maior prova de amor que você vai encontrar na história da nossa humanidade. E em nela você pode descansar com gozo em Deus, ainda que os seus planos muitas vezes sejam misteriosos e inalcançáveis para a nossa vida. Jairo necessitava aprender a ter uma fé paciente. E quando alcançamos esse descanso e gozo nos planos misteriosos de Deus, encontramos essa fé paciente. Uma fé que descansa em Cristo. Amém? A fé do reino é uma fé que busca a presença de Deus. É uma fé paciente. E a história avança. Vemos claramente que neste relato as histórias vão se cruzar. Já não é somente a história de Jairo, é a história de uma mulher que sofria com uma hemorragia. E eu quero agora centrar-me nessa história e peço toda a sua atenção, porque na história dessa mulher encontramos a terceira marca da fé do reino. A fé do reino, amados irmãos, é uma fé que é corrigida enquanto caminhamos com Cristo. A fé do reino é uma fé que é corrigida enquanto caminhamos com Cristo. Quais são as informações que temos sobre essa mulher? O versículo 25, por favor, acompanhe o texto comigo, diz que essa mulher sofria de uma hemorragia durante 12 anos. No versículo 26 diz que ela havia sofrido muito, nas mãos de muitos médicos, havia gastado tudo o que tinha e estava ainda pior. E quando essa mulher escutou falar de Jesus, se aproximou dele por detrás da multidão, esticou o braço e tentou tocar nas suas vestes. E necessitamos de entender porquê. Porquê? Por que razão ela se aproximou de Jesus dessa forma? É muito simples. Se conhecemos um pouco o Antigo Testamento, entendemos o porquê dessa mulher se ter aproximado assim do nosso Salvador. A lei do Antigo Testamento era muito clara quanto a este tipo de doença. Qualquer mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, era considerada impura, tanto cerimonialmente quanto socialmente. Por outras palavras, ela não podia estar num lugar como este, adorando a Deus. Ela não poderia tocar-te, ela não poderia entrar num shopping. Porquê? Porque a lei
a considerava não só a ela como impura, mas a todos aqueles que pudessem tocar-la ou roçar nela. Assim se sentia aquela mulher, impura e indigna de aproximar-se e tocar em Jesus. E por esta razão tentou tocar por detrás nas suas vestes, ocultando-se, escondendo-se por detrás da multidão. Quero fazer a mesma pergunta sobre a fé desta mulher. O que podemos dizer sobre a fé desta mulher? Eu creio que esta mulher possuía uma fé bastante confusa sobre Jesus. Por um lado, efetivamente, ela acredita em Jesus. Ela acredita que Jesus tem o poder, ou tinha o poder de curá-la. Mira o texto, veja o que o texto diz no versículo 26. Ela diz que, se apenas tocar nas suas vestes, ela acreditava que Jesus tinha poder para curá-la. Mas aqui residia a confusão e a necessidade que a sua fé fosse corrigida. Porquê? Porque ela pensava que a cura era tudo o que Jesus poderia fazer na sua vida. Por outras palavras, ela acreditava que só poderia obter de Jesus uma cura física. Mas também a fé de Jairo necessitava ser corrigida. Jairo, que estava ali ao lado, observando e esperando de uma forma impaciente. E o que nós vemos, amada igreja, nos próximos versículos é para deixar o nosso coração cheio de assombro. O que Cristo está a ponto de mostrar a essa mulher e a Jairo é que nós, o homem, não pode aproximar-se do Rei do Universo e esperar que o Rei do Universo cumpra a agenda do nosso coração. O Rei Jesus tinha algo bem mais profundo a realizar na vida dessa mulher e também na vida de Jairo. A cura era simplesmente o início da caminhada. Vamos voltar a essa mulher e gastar um pouco mais de tempo meditando sobre ela. Esta foi a razão da pergunta retórica de Jesus. Todo mundo entende o que é uma pergunta retórica? Jesus faz uma pergunta, não esperando uma resposta, mas uma pergunta para aclarar algo no coração do seu ouvinte. Jesus, nos versículos 30 a 36, repete 2 vezes a mesma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Quem me tocou? É interessante a pergunta de Jesus. É interessante porque Jesus é divino. Ele compartilha com Deus o Pai todos os atributos divinos. Ele é onisciente. Ele sabia exatamente, o texto é claro, ele sabia exatamente o que tinha feito e o que tinha sido operado na vida daquela mulher. Mas mesmo assim, pergunta. E por que pergunta? Porque Jesus queria que essa mulher soubesse que ela havia sido curada de uma impureza, não só externa, mas principalmente de uma impureza do coração. Jesus queria que aquela mulher soubesse que ela tinha sido curada de uma impureza, essa sim, que escravizava e comprometia a sua alma diante do Criador, a ponto dela considerar-se impura, a ponto dela considerar-se indigna de estar diante do Rei do Universo. Existiu algo muito mais profundo que a cura física e que permitiu que aquela mulher provasse o verdadeiro poder de Cristo. Diz o texto que o poder que saiu de Cristo foi de uma tal magnitude que os teólogos identificam aqui pela primeira vez a palavra dunamis, que significa um poder poderoso e explosivo.
É interessante e ao mesmo tempo estranho que o Evangelho de Marcos, o Evangelho que fala do princípio ao fim de curas, expulsões de demónios, o tempo todo Jesus como rei, aparece como um servo incansável. É interessante que pela primeira vez apareça a palavra dunamis, um poder grandioso, um poder explosivo. Pois Marcos queria demonstrar que a cura e o poder que saíram das mãos de Jesus não foi um poder só para uma cura externa, mas um poder que limpou a impureza da alma e do coração dessa mulher. Não só a limpou externamente, mas a limpou o pecado do seu coração, a ponto de que Jesus, quando ela compareceu, já não pelas costas, mas diante do rosto de Jesus, Jesus a considerou e a chamou de filha. De filha. Amada igreja, sabemos claramente pelas Escrituras que aquilo que faz com que o homem seja puro ou impuro diante de Deus não é a sua condição externa, não é o que comemos, e graças a Deus por isso, não é o que bebemos, e graças a Deus por isso. O que faz com que o homem seja puro ou impuro diante de Deus é a condição do seu coração diante do Criador, diante do seu Criador. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, versículo 15, perdão, aqui deu capítulo 15, é muito claro quando mostra que muitas vezes nos preocupamos religiosamente com a nossa condição externa, com aquilo que bebemos e com aquilo que comemos, quando deveríamos estar preocupados com a condição do nosso coração. E esse poder que saiu de Jesus, ele operou onde era mais necessário operar na vida dessa mulher, no coração, na impureza do seu coração, a ponto de que essa mulher deixa de estar e de ver a Jesus das suas costas e passa a comparecer diante de Deus como filha. Quanta esperança para aqueles que tentam caminhar com Jesus, com o Criador dos céus e da terra, de longe. E o fazem porque sabem que são impuros, que vivem em pecado. Pois eu quero dizer-te esta noite que em Jesus há um poder mais que suficiente para limpar o teu coração, para perdoar o meu coração, para reconciliar-te com o Pai eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, a ponto de que você já não é necessário esconder-se por detrás de uma igreja, de uma multidão. Você pode olhar ao rosto de Jesus, do Salvador, e escutar da sua boca, já não imundo. Sobre esta verdade maravilhosa, que Jesus estava mostrando esta manhã. Muitas vezes a impureza do nosso coração nos faz caminhar com Jesus de longe. Sabemos o que está aqui dentro, mas
Jesus há uma adionância, um poder que tem, e só Ele tem, a capacidade de limpar, a ponto de podermos caminhar com Ele e com Deus o Pai, como filhos de Deus. E por isso, o profeta Isaías, num texto que Deus utilizou para a minha conversão, disse: se os vossos pecados forem vermelhos como o carmesim, serão o quê? Brancos como a lã. Esse é o poder que saiu de Jesus Cristo. Mas cuidado, em Granada temos uma expressão, em espanhol temos uma expressão que diz cuidadinho, cuidadinho, muito cuidado. Jesus, porque Ele não é só um grande Salvador, Ele também é um Salvador ambicioso. E como disse o grande predicador, o grande pregador Timothy Keller, quando tu vais a Cristo, quando tu buscas a Cristo, Cristo te dá muito mais do que tu pedes, mas Ele também te pede muito mais do que aquilo que estás disposto a dar-lhe. Não busques relacionar-te com Cristo à distância. Te vais a frustrar. Será uma frustração. Sabes porquê? Porque quando tu estendes a mão pedindo uma cura a Cristo, algum milagre a Cristo, como pediu aquela mulher, o que Cristo vai fazer é pegar na tua mão, depois no teu ombro, entrar no teu coração, dar-te um novo coração. Querer transformar a tua família, querer transformar os amigos que estão à tua volta. E se tu não vigiares, e espero que não vigies, vai-te enviar para o campo missionário, como fez com a nossa família. Porquê? Porque Ele é um poderoso Salvador, mas Ele também é um Salvador ambicioso. Ele vai querer ser o Salvador e o Senhor de toda a nossa vida. A narrativa continua. A caminhada com Jairo continua. E Cristo aproveita as circunstâncias para ensinar a Jairo uma quarta característica da fé do reino de Deus. E essa marca é a fé que é usada como escudo. A fé do reino é uma fé que deve ser usada como escudo. Avancemos na história. Diz que enquanto Jesus falava com aquela mulher, enquanto Jesus estava dizendo: filha, a tua fé te salvou, vieram os profetas do desespero. Possivelmente profetas que saíram da própria família, da própria casa de Jairo. E diz no versículo 35 que os profetas do desespero falaram para Jairo: a tua filha morreu, para de incomodar a Jesus. E é interessante a reação de Jesus. Diz o texto que falava ele ainda. Vieram da casa do chefe da sinagoga. Mas Jesus, versículo 36, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É interessante essa palavrita, imediatamente, ou no português, sem acudir a tais palavras. Jesus estava ensinando a Jairo como utilizar e defender-se com o escudo da fé. Não temas, crê somente. Crer em Cristo, nas suas promessas, na sua obra e nos frutos da sua obra realizada na cruz, é a única forma de utilizar devidamente o escudo da fé. E Cristo estava mostrando a Jairo: Jairo, não acudas a essas palavras. Não deixes que essas palavras
de desespero faça um ninho no teu coração, usa o escudo da fé e usa-lo logo. Não deixes que o desespero tome conta da tua alma. É interessante que quando estamos lendo as narrativas, necessitamos automaticamente da ajuda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ajuda a criar a teologia para interpretar as narrativas. E a pergunta aqui é: o que é que Cristo estava ensinando efetivamente a Jairo através do escudo da fé? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala que cada cristão, oh, que notícia maravilhosa, recebeu do Senhor uma armadura. Sim, tu recebeste do Senhor uma armadura para ser usada. E essa armadura, diz o apóstolo Paulo, tem duas funções. Em primeiro lugar, resistir. E em segundo lugar, permanecer firme na luta contra o desespero. E no versículo 6 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: a fé é como um escudo que deve ser usado para apagar todos, e sublinho, todos os dardos inflamados do inimigo. Foi exatamente esta verdade, ensinada pelo apóstolo Paulo, que Cristo quis ensinar a Jairo. Jairo, utiliza o escudo da fé contra as palavras de desespero. E o mesmo Espírito Santo está falando ao nosso coração esta noite. Querida igreja, precisamos de usar a esperança, as promessas que conhecemos em Cristo. Precisamos usar a obra de Cristo recebida no nosso coração com fé, como escudo contra o inimigo, que é o desespero, que muitas vezes, utilizado pelo pecado do nosso coração e por Satanás, fazem com que paremos de caminhar e nos afastemos do nosso Salvador. Usa o escudo contra aquele que possivelmente neste momento está falando no teu coração, aos teus ouvidos: já não há esperança. Deixa de orar, deixa de incomodar a Jesus. Em Cristo temos a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê, porque em Cristo foram criadas e são sustentadas todas as coisas, porque Cristo é o Rei do Universo. Quando chegamos a este ponto, necessitamos parar para respirar, não porque estamos cansados, mas para fazer um breve resumo desta caminhada de Jairo com Jesus. E eu creio que há aqui uma palavrita que nos ajuda a fazer este resumo: surpresa. Surpresa. Jairo se aproximou de Jesus, aquela mulher se aproximou de Jesus, querendo o quê? Uma cura. E quanta surpresa, quando tu te aproximas do Rei do Universo, Ele tem algo ainda mais glorioso e profundo a realizar na tua vida, na minha vida. Já não és imunda, és filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E o mesmo Jesus estava falando para Jairo: Jairo, há algo mais profundo que eu quero realizar na tua vida e na tua casa mais tarde. Mas por enquanto, aprende a confiar em mim. Usa o escudo da fé. Confia em mim, somente em mim. E a história avança. E não é muito difícil entender que Marcos já nos está querendo ensinar a quinta marca da fé do reino. Que marca é essa? A fé do reino é uma fé que é alimentada pelo corpo de Cristo. O texto é muito claro, ainda que numa primeira leitura a reação de Jesus nos deixa um pouco boquiabertos. Leia comigo o versículo 37. Veja o que Cristo realizou aí. Quando chegam os profetas do desespero, Cristo diz: até aqui vocês chegaram, basta. E diz o texto: e não permitiu que o acompanhassem, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Por que Cristo tomou esta decisão tão radical? Porque a fé de Jairo necessitava continuar a ser alimentada. A nossa fé
necessita ser alimentada enquanto caminhamos com Jesus. E a melhor forma de alimentar a nossa fé é através da Igreja de Cristo. Caminhando juntos, caminhando com discípulos maduros. E por isso Jesus falou, não, a partir de agora, Jairo, tu vais usar o escudo da fé contra essas palavras de desespero e vais começar a caminhar com os meus discípulos maduros, com João, com Tiago e com Pedro. Por esta razão, as nossas igrejas têm que ser igrejas onde se pratica o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado foi criado por Jesus. Ele salvava, ele transformava, ele pregava, ele ensinava, ele alimentava, caminhando junto com os discípulos. O púlpito da igreja é fundamental, mas ele não é suficiente, porque há outras formas que Jesus nos ensinou para pregar o Evangelho. E essa forma é caminhar com gente madura da igreja. E como? O texto é muito claro. Jairo foi desafiado a convidar aos discípulos de Cristo e levá-los para a sua casa, onde existia morte. Deixa-me perguntar algo bem claro. Tu caminhas com algum Pedro nesta igreja? Tu caminhas com o pastor desta igreja? Tu caminhas com algum irmão mais maduro na fé, para que a tua fé cresça e amadureça? Na nossa igreja local, em Granada, quando aparece alguma família, a primeira coisa que nós fazemos é convidar essa família para vir almoçar na nossa casa. E não o fazemos somente para recebê-los, não. Fazemos isso para que eles entendam que há necessidade de intimidade, de relacionamentos de intimidade, para crescermos juntos com Cristo. Eles vão na nossa casa, são amados, veem a nossa intimidade, os nossos pontos fortes, veem as nossas fraquezas e debilidades e são animados a abrir o seu coração e também a sua casa para receberem os pastores e outros irmãos maduros da igreja. Irmãos, a nossa fé com Cristo é alimentada pelo corpo de Cristo. Mas o texto é muito claro. Tens que ser tu, tem que ser você a dizer: vem, entra na minha vida, entra na minha casa, porque eu quero caminhar contigo. Você caminha com algum Pedro? Você caminha com a liderança desta igreja? A fé do reino é uma fé que é alimentada pelo corpo de Cristo. E por fim, este texto apresenta um clímax maravilhoso. Que clímax é esse? Apresenta uma sexta marca do reino de Deus. Esse reino e governo que Cristo deseja que a sua igreja viva. Que marca é essa? A fé do reino. É uma fé que nos faz provar as infinitas riquezas da graça de Cristo. Esse é o clímax desta história. A partir do versículo 38, já estamos na casa de Jairo. A filha de Jairo já tinha falecido. Naquela casa existia o quê? Um grande alvoroço. Choro, desesperança, lamentação. Estas são as palavras utilizadas por Marcos, o evangelista. Até que Cristo chegou. E quando Cristo chegou, no versículo 39, apresenta uma pergunta radical e assombrosa. Ele pergunta: por que todo este alvoroço? A tua filha não está morta, mas simplesmente
dorme. Ou por outras palavras, a tua filha sigue viva. E eu sei que a primeira reação do nosso coração é rir. Como? Não há nada que possa superar a morte. Esse inimigo não pode ser vencido, porque Cristo proclamou essa verdade ao chegar na casa de Jairo. Irmãos, somente Cristo poderia dizer o que disse. E você sabe por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E basta uma palavra sua, basta um toque de Cristo, que aquilo que está morto volta a viver. Aquilo que está morto volta a ganhar vida. Foi o que passou com Lázaro. Foi o que passou com a viúva de Naim. Foi o que passou com Talita. Foi o que Cristo falou a Marta, que estava desesperada com a morte do seu irmão. Você pode ler isso em casa, em João capítulo 11. Jesus falou para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por esta razão, não necessitamos de ter medo de chamar para que Jesus venha e entre na nossa vida. Porque se chamamos aquele que é a ressurreição e a vida, ainda que encontre morte no nosso coração, morte na nossa casa, basta uma palavra sua e aquilo que está morto viverá. O que está morto nas nossas vidas? Fomos vencidos pelo gigante desespero. O nosso casamento está arruinado. Há relações destruídas na nossa casa, na nossa família. Quem sabe existem aqui pessoas que perderam a esperança devido a uma enfermidade crónica. Outros, quem sabe, que estão passando por um deserto porque perderam o desejo de estar aos pés de Jesus, de interceder, de esperarem nele. Jesus falou a Marta que não queria que a pedra do sepulcro fosse removida. Jesus disse: se você crer em mim, você verá a minha glória. Se você crer em mim, você verá a minha glória. Este texto termina no versículo 42. Ou melhor, eu vou terminar no versículo 42. Diz o texto no versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Sempre me encantou esta declaração de Jesus. Literalmente Jesus, depois de ter operado aquele milagre, depois de ter trazido da morte à vida a Talita, Jesus simplesmente fez assim. Shhh. E sempre me encantou esse pedido de Jesus. Por quê? Jesus pediu o silêncio e o segredo. Porque Jesus nunca quis que as multidões o considerassem como um milagreiro, como alguém que faz milagres. Jesus é muito mais do que um milagreiro. Ele é um ungido de Deus, o Filho de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. E a forma que Jesus escolheu para manifestar-se ao mundo não foi como um milagreiro. Foi na cruz. Na cruz do Calvário temos a revelação perfeita de quem é o Filho de Deus, de quem é o Rei do Universo. Cristo não é somente aquele que dá ordens aos ventos, às ondas. Cristo não é somente aquele que liberta os cativos do poder de Satanás. Ele também tem o poder de vencer a morte.
de subjugá-la e de vencer o grande inimigo do homem. Oh, maravilhoso Salvador! Como está o nosso coração nesta noite? Apesar das interrupções, das misteriosas interrupções, a palavra de Deus foi pregada. E venho neste lugar para pregar especificamente para 2 tipos de pessoas, para 2 auditórios. Quem sabe eu estou falando para pessoas que se identificam com aquela mulher. Querem caminhar com Deus, mas querem caminhar mantendo uma distância, porque sentem e sabem claramente dos pecados e da imundícia do seu coração. Eu quero dizer-te que o poder que sai do Filho de Deus é um poder suficiente para limpar o teu coração, para fazer com que tu deixes de ver a Deus pelas costas e passes a olhar o seu rosto como filho e filha de Deus. Mas quero também falar para um auditório específico de pessoas que estão precisando de ver e de experimentar hoje a cura de Deus. A cura de Deus. A ressurreição de Cristo em uma das áreas da sua vida. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que estão levando e carregando na sua vida uma pedra. Uma cova com uma grande pedra. Uma pedra que não quer ser removida. Quem sabe dizendo como Marta: Senhor, não toques aí, porque cheira mal. Eu quero dizer-te que estamos diante do Salvador. Existe alguma coisa que possamos esconder do Salvador? Que possamos ocultar daquele que veio para nos salvar, para nos curar? Daquele que veio como médico dos médicos, não veio para os justos, mas veio para aqueles que são doentes? Que tiremos as nossas máscaras, que entremos na presença de Deus, entreguemos a nossa vida a Cristo, que sejamos purificados por Ele, mas que vejamos hoje, pela fé nele, uma ressurreição, porque Ele tem o poder para tocar naquilo que está morto e dar vida. E dar vida. Amém? Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa tomar o seu lugar. É sempre um momento tenso, porque eu não sou o pastor da igreja, então estou metendo o nariz e possivelmente alterando a rotina da igreja. Mas gostaria de fazer hoje um apelo. O mesmo poder que o nosso coração necessita, ele está da mesma forma aí no seu lugar quanto aqui. Não existe um maior poder, uma maior consagração ou uma maior presença se você vem aqui ao altar apresentar a sua vida a Jesus. Mas é muito didático quando o fazemos. É muito didático fazer e dar esse passo de fé como Jairo fez. Saiu da casa, apresentou o que estava morto ou quase morto em sua casa e disse: aqui estou, Senhor Jesus, prostrado aos teus pés. Se você se identificou com esses 2 auditórios, eu peço que durante este momento de louvor, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu gostaria muito que a liderança da igreja que está aqui presente viesse aqui e impusesse as mãos e tivéssemos um momento de oração por essas vidas. Cristo tem o poder para purificar o teu coração. Cristo tem o poder para dar vida àquilo que está morto na nossa existência, no nosso casamento, nas nossas vidas. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos louvar a Cristo. E se você quer vir aqui à frente, como Jairo, se prostrar aos pés de Jesus, venha, e a liderança da igreja estará orando por você. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo.